Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, então hoje eu estou de volta para falar sobre algumas traduções que me incomodam até hoje. Bom, o que eu quero com esse vídeo? Na verdade eu só queria discutir com vocês para ver se vocês concordam ou não com os meus pontos de vista sobre a tradução de certos livros. E aqui tradução eu falo em questão de título, ok? Não falo como uma obra inteira. Para começar, vamos falar então do nosso famigerado Harry Potter. Eu vou começar... Tem 3 livros do Harry Potter que eu não concordei com a tradução. E, como eu falei, eu quero saber a opinião de vocês. O primeiro que eu vou falar é o Harry Potter and the Chamber of Secrets. Esse livro aqui, que ficou traduzido como Harry Potter e a Câmara Secreta. Vamos lá então ao que o tradutor quis dizer e o que a autora quis dizer. Quando a gente lê o Chamber of Secrets, a gente sabe que então essa câmara, ela é escondida, porém, não é o que a J.K. Rowling vai focar. A J.K. Rowling colocou como Chamber of Secrets porque a gente não sabia os segredos que existiam em volta da câmara e dentro da câmara. Vocês lembram quando a McGonagall fala que existia um monstro e que ninguém sabia o que tinha ali dentro? Ninguém sabia quem tinha aberto a câmara. Então você tem todos esses segredos em volta dessa câmara. Por isso que ficou Chamber of Secrets, que seria então Harry Potter e a Câmara dos Segredos, a Câmara de Segredos. Acho que dos segredos soaria melhor. O intuito da autora foi e a tradutora colocou como Câmara Secreta para falar que a câmara era escondida. O outro é o Harry Potter and the Half-Blood Prince. Esse aqui, pessoal, o que acontece? A Leah Willer, que é a tradutora de Harry Potter, ela era, porque acabou, infelizmente. Mas, o que acontece? Ela estava querendo traduzir como príncipe mestiço. Entretanto, ela falou que o título poderia causar uma ambiguidade. Mas, o importante... Gente, é porque esse aqui é o 6º livro de uma série. Nós não precisamos... A gente sabia o que significava um bruxo ser mestiço, sabe? A gente sabia que isso não tinha nada a ver com a cor da pele. Pelo amor de Deus, Isso aqui é o 6º livro, a gente tava acompanhando a série. E aí acabou que ela traduziu como o enigma do príncipe, porque, eles não sabem quem é esse príncipe. É uma tradução que me incomoda, gente. É o que eu falo, o intuito desse vídeo é exatamente falar traduções que sempre que eu vejo, eu fico assim... Não... E esse aqui é um deles, tá, gente? Eu acho que deveria ter sido Harry Potter e o Príncipe Mestiço. E por último é o Harry Potter and the Deathly Hallows. Esse aqui... Ok, vamos lá. Quando a gente coloca, geralmente um Y na frente de um substantivo, ou então um full, ou então um less, tá causando então o substantivo virar um adjetivo. Aqui não existe a palavra death, que seria morte, mas o Y aí ficaria deathy, não existe. Então colocaram deathly como um adjetivo, certo? Aqui você tem então Deathly Hallows. Você, em momento algum, tá vendo aqui que esse substantivo, que é Hallows, está atribuído a death, que seria a morte. Então, Relíquias da Morte fica colocando que essas relíquias, certo? Elas pertencem à morte. A J.K. Rowling, no título, ela quis dizer que essas relíquias são mortais, elas são fatais. Por quê? O que acontece? Eu sei que a morte deu essas relíquias para os 3 irmãos, então faz sentido, claro. Porém, o que a J.K. Rowling quis demonstrar com o título é que essas relíquias, elas eram conhecidas como Deathly Hallows, como relíquias mortais, porque todo mundo que tentava alcançar a glória através de reuni-las, ou mesmo quando a pessoa só tinha uma, menos a capa da invisibilidade, mas ainda assim a morte conseguiu alcançar o irmão da capa da invisibilidade, apesar dele ter se oferecido, mas... Anyway, o intuito da J.K. Rowling era falar que esses objetos, eles são mortais porque todo mundo que procura acaba morrendo. Essa era a intenção dela. Mínimos detalhes, eu não concordo muito com Relíquias da Morte. E tem que colocar as Harry Potter e as Relíquias Mortais, pra ficar igualzinho. Mas lembrem que a gente não pode reclamar também totalmente das nossas traduções, porque a gente tem o Harry Potter em francês. E, gente... Como vocês sabem, o primeiro livro, Consentimento da maioria das pessoas, tem o Stone
pedra no título, né? Então, ou é pedra filosofal, ou então é Sorcerer's Stone, que seria a pedra do feiticeiro, ou Philosopher's Stone. E aí vem os franceses com o primeiro livro e colocam à l'école des sorciers, que seria Harry Potter na escola de bruxos. Então tá vendo? Nossa tradução também... A gente reclama da nossa tradução, mas também não é tanto, né? Mas o último, então, da J.K. Rowling, só que esse não é Harry Potter, que é o The Casual Vacancy. Tem um vídeo da Tati Feltrin que ela fala sobre a questão da diferença das traduções, né, do título. E aqui, como vocês sabem, The Casual Vacancy seria, então, a vaga casual. E o livro vai partir, então, da premissa de que essa vaga casual existe porque o Barry Fairbrother morreu. Vai causar todo esse rebuliço nessa cidadezinha. E morte súbita fica tipo assim, a causa da morte do Barry Fairbrother foi essa morte súbita. E por causa da morte súbita dele, tudo isso começou a acontecer. Então você vê, essas são as premissas de que o tradutor parte e que a autora tinha a intenção de fazer. Eu acho que a vaga casual até soa mais bonito. Eu, pelo menos, acho, gente. Imagina se você visse um livro chamado A Vaga Casual. Eu, pelo menos, acho melhor do que você ver um livro Morte Súbita. Minha preferência. Outros que eu vou falar agora são do Lemony Snicket, que são esses três aqui do Desventuras em Série. Pra quem não sabe, o Desventuras em Série, todos os livros, menos o último... Sim, menos o último. Geralmente, o título do livro é composto por 3 palavras. A primeira sendo the, e as duas outras palavras sempre começando com a mesma vogal ou consoante. Como assim? O primeiro livro chama The Bad Beginning. Então você tem BB. O segundo livro chama The Reptile Room. Então RR. E aí, a gente não pegou isso no português. É até compreensível. Mas, esses 3 livros aqui, o título ficou totalmente diferente do título original. Vou começar pelo O Lago das Sanguessugas. O que acontece? Esse livro aqui, eu os li, gente, quando eu era muito novo. Então, eu fui descobrir o título original depois de muito tempo, quando eu comecei a verificar essas fichinhas catalográficas aqui. Esse livro, ele em inglês chama The Wide Window. The Wide Window. Que seria então a janela ampla, a janela grande. E ficou O Lago das Sanguessugas. Porque o tradutor quis recorrer então à questão do perigo que existe no lago. E o Lemony Snicket, no livro em si, ele tá falando sobre a questão dessa janela que você consegue ver toda ali a paisagem, que é uma janela que tá sempre presente na narrativa, porque eles estão sempre na biblioteca. Tem algumas diferençazinhas. O próximo do Lemony Snicket é O Inferno no Colégio Interno. Eu só gosto porque o título rima. Mas, gente, esse livro aqui em inglês, o nome dele é The Austere Academy, que seria o colégio austero, o colégio severo, e aí colocaram o inferno no colégio interno. Bem sessão da tarde, né? O outro é A Cidade Sinistra dos Corvos. Esse livro em inglês é chamado de The Vile Village. Que seria então a Vila Vil, a Vila Má. E colocaram A Cidade Sinistra dos Corvos. Certo? Muito bom. Tradução muito, né, batendo com o original. Agora, seção John Boyne. A maioria dos livros do John Boyne, a tradução é correspondente ao título original. Só que tem esses 2 aqui que não são. O primeiro, então, é O Palácio de Inverno. Esse livro aqui, ele vai contar sobre a Revolução Russa, né? Ele chama, em inglês, The House of Special Purpose. E aqui ficou como O Palácio de Inverno. Faz um pouco de sentido, eu não vou contar porque senão seria um spoiler, mas a Casa de Propósitos Especiais. Eu até, nesse caso aqui, eu prefiro um pouco o título em português, eu acho legal, O Palácio de Inverno. Mas, né, vocês veem, então, em inglês é The House of Special Purpose. O outro dele é, esse aqui é muito diferente, que é O Garoto no Convés. Aí você pensa, gente, como que será? The Boy? Não. Esse livro aqui chama Mutiny on the Bounty,
que seria então o motim no Bounty. Por que Bounty? Que é o nome do navio. O nome do navio era HMS Bounty. E eu sei que Bounty ficaria uma coisa meio... Às vezes algumas pessoas não conseguiriam ler. Então, por que não colocaram motim no navio? Ou então rebelião no navio? Porque isso aqui foi uma rebelião em alto mar. Por quê? E aí colocaram o garoto no convés. Muito, muito legal. Não. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo meio diferente. Se você gostou, thumbs up. Dê like aí no vídeo, por favor. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Comente aí também se você tem alguma tradução que te incomoda muito, como essas daqui. Não esqueça de curtir a page do Facebook também. E é isso, pessoal. Até mais.